Olá, telespectador do Amazonsat. Prazerosamente, programa Literatura em Foco, gravado no Seringal Hotel. Claro, com este café da manhã delicioso, nossa convidada especialíssima, professora, doutora Elza Helfman Barria. Ela que nos traz a obra Orellana Ursua e Lopes de Aguirre, suas ficções aventureiras ao longo do Rio Amazonas no século XVI. A obra, publicada originalmente em espanhol, já traduzida para o português. Professora, antes de falarmos desta obra, e que estava passando despercebida no processo da literatura produzida no Amazonas, porque a senhora não havia ainda chegado até nós, mas temos Vozes do Feminino, uma outra obra. Eu queria que a senhora comentasse este livro. Olha, esse livro foi lançado em 2011 e é fruto de um grupo de pesquisa que eu liderava enquanto professora da UFAM sobre literatura feminina, tanto autoras como personagens femininos. Então, esse livro está composto de artigos de diferentes professores universitários de universidades federais sobre a temática feminina. Então, repito, é produto da produção de um grupo de pesquisa. Pois é, mas a sua primeira obra, que vale a pena dizer ao telespectador, que é o resultado da sua tese de doutorado, é publicado primeiramente em espanhol. Aqui vem a pergunta curiosa, né? A senhora publica primeiro em espanhol, depois traduz para o português. Por que primeiro em espanhol? Houve a facilidade da produção da obra lá? Foi um interesse pessoal? Tá bom. Tem sua explicação. Eu fiz o meu mestrado e doutorado na Universidade de São Paulo, na área de literatura hispano-americana, e era permitido redigir-nos as dissertações e tese em língua espanhola. Então foi redigido em língua espanhola. Já havia Já facilidade? foi original, sim, foi isso. Por isso o motivo de ser primeiramente publicado em espanhol, aproveitando a minha estância pós-doutoral na Espanha. Aí tudo foi uma junção de possibilidades para ser publicado em língua espanhola. A monarquia espanhola, durante o século XV, ela aumentou o seu poderio econômico e político. Como é que ocorre isso? A monarquia espanhola, na verdade, antes de chegar a Novo Mundo, que chamaram as Terras da América, eles estavam saindo de uma guerra de 8 séculos para poder expulsar os árabes e os judeus da península, da Espanha, na verdade. Foram 8 séculos de luta. Então, a Espanha estava quebrada, não tinha produção, porque se dedicavam só à guerra. Se gastou tudo com a guerra? Tudo. Então, o país ficou em uma situação de extrema pobreza. E aí chegou Colombo, né, com o projeto dele, os reis apostaram nele, e aí chegaram para cá. Então, realmente, era uma situação de muita pobreza que estava a Espanha depois dessa luta. A monarquia não tinha recursos. E chegando aqui, logicamente, conseguiram ser livres. Com o deslumbramento da vasta natureza, como é que esses viajantes viram, através dessas leituras, dessas visões, esse país novo que eles começavam a encontrar? Olha, foi um deslumbramento, foi uma situação inacreditável para eles. Eles vinham de um continente onde os países são muito pequenos, né? E chegaram nessa imensidão que é a América. Então eles viram os cumes mais altos inimagináveis, desertos, selvas, rios, que é o centro da minha pesquisa, tanto que eles chamaram o Amazonas, o rio amazônico, de Rio Mar, que era
tamanha quantidade de água, que para ele era inacreditável. Então eles acharam que essas terras eram as terras que a literatura mostrava para eles. Eles acharam todo imenso e isso desenvolveu muito a criatividade e imaginário dele e que eles posteriormente deixaram sua marca nas crônicas. Professora, nesse intervalo da presença desses grupos desbravadores, a senhora me fala que há um número muito grande forçado a ceder seus territórios. Como é que ocorre isso? Como é que esse povo começa a ser afastado do seu território principal? Olha, temos que lembrar que, como eu já falei para o senhor, Espanha estava quebrada. Então eles chegaram com muito apetite de poder e de enriquecer. Por outro lado, eles descobriram que os aborígenes do nosso continente não tinham a religião deles. Então eram infiéis. Eles tinham que converter ou perseguir. E perseguir era mais fácil? Claro. Aí eles traziam, claro, armas pesadas que os indígenas desconheciam e se assustavam. Então eles fugiam. Eram mortos, claro, e era a forma que os europeus foram se apoderando das terras deles. Infelizmente foi essa nossa realidade, então foram usurpadas essas terras e começaram a produzir. Indígena não produzia porque ele tirava diretamente da natureza todo o seu alimento, seu sustento. E espanhol produzia, estava interessado em produzir, então eles queriam terras, as melhores terras. Tá certo. Professora, a existência das Amazonas, que muito se fala, muito se pinta, os artistas plásticos estão aí viajando nessas ideias. Eu queria que a senhora falasse sobre isso, que a senhora também narra na obra. Olha, essa foi uma das descobertas mais interessantes, eu acho, da minha pesquisa. Descobrir a origem do nome de nosso estado e de nossa região, né? As Amazonas, claro, são personagens míticos gregos, não é? Mas que passaram na história e foram procurados, na verdade, no mundo todo. Tem registro de que alguém ouviu falar delas na África, outros na Ásia, outros na Europa, e não foi diferente quando chegaram na América. Já Colombo falava delas na primeira carta que escreveu para os reis. Depois foi a vez de Hernán Cortés, quando chegou ao atual México. Ele também está procurando elas por lá. Magalhães, quando fez a primeira volta ao mundo, também na crônica falam das Amazônias da Ásia. Até interessante que diz que elas se alimentavam do vento, engravidavam do vento. E, bom, não foi diferente aqui na descida do rio Amazonas, porque a literatura de todas as épocas fala das Amazonas, mas nunca foram vistas. Somente foram vistas aqui. Eu não posso deixar de fazer esta pergunta. Uma tese de doutorado, um pós-doutorado, dá muito trabalho. São anos de estudos. E a senhora escolhe uma tese que para muitos era desconhecida. A senhora escolhe um tema que para muitos era desconhecido. O que levou a senhora a escolher este tema? Realmente eu queria fazer uma tese de doutorado com uma temática amazônica. Porque como eu nasci fora, sou chilena,
eu queria mergulhar em algum assunto amazônico para sentir mais e melhorar a minha produção, meu trabalho, etc. E, bom, um trabalho de doutorado são anos de pesquisa para chegar no ponto. Então, foi muito trabalhoso, valeu muito a orientação da minha orientadora, que era especialista em medieval, na época medieval. E chegamos ao ponto de que seria interessante trabalhar as crônicas do descobrimento do Rio Amazonas e foi a melhor escolha possível. Que lhe deu muita satisfação. Muitas. Professora, tem uma coisa aqui que me chama a atenção. O Eldorado. Muito se fala sobre esse Eldorado. O que a senhora destaca na sua obra? Pois é, o Eldorado junto com as Amazonas são o ponto do imaginário dos expedicionários, não é? Diferente das Amazonas, que é um mito antigo, europeu, Eldorado é um personagem local da tribo Chibcha de Colômbia. Então era um indígena, um cacique, que em certas ocasiões ele se colocava ouro em pó, o corpo inteiro. Era na verdade, cerimônia religiosa. Iam para uma lagoa, jogavam muito ouro lá, e depois ele se molhava, o ouro ficava na lagoa e terminava a cerimônia. Isso acontecia esporadicamente. Essa história do Eldorado chegou aos ouvidos dos espanhóis, dos europeus em geral. E eles ficaram transtornados, porque eles queriam muito ouro. A Europa não tinha ouro na época, e encontraram muito ouro aqui. Então, foi uma busca desenfreada atrás do Eldorado, e nunca acharam, porque essa cerimônia já tinha acabado quando eles chegaram ao continente. Então, hoje, o Eldorado já não é só o cacique que fazia uma cerimônia, é qualquer lugar com riqueza, não é? Que tem o ouro, que tem a prata. Muito dinheiro, é o Eldorado. É verdade. Eu quero que a senhora, por favor, comente a literatura nas crônicas. Como é que essa literatura participa das crônicas desses viajantes? Olha, as crônicas, relações, no caso dos dois documentos que eu pesquisei, eram documentos formais. Era um formulário, na verdade, que os expedicionários eram obrigados a preencher quando chegavam a um lugar desconhecido. Uma espécie de prestação de conta. Prestação de conta. O relevo é assim, tem a paisagem, caracterizar a paisagem, os habitantes. Então, era o mais formal possível. Só que eles, no meio, colocavam as impressões dele. Essa é a parte literária. Porque aí que eles falavam da grandeza da paisagem, da nudez dos aborígenes, da beleza das mulheres, dos animais. Então, e eles exageravam muito. Então, aí que entra a parte literária das crônicas. Que é muito interessante, por sinal. A formação da língua espanhola. Hoje nós temos um número muito grande de países falando espanhol. Como é que isso ocorre e de que forma ocorre? Tá. Lembra que eu falei para o senhor que a Espanha, antes de chegarem aqui, ficou 8 séculos para expulsar os... Em guerra. Em guerra. Então, dentro da Espanha, se chegou a um consenso. O país estava dividido em reinos e cada reino tinha uma língua. Aquele reino que seja capaz de expulsar os árabes e judeus ia impor a língua deles, e foi o castelhano. Castela, o reino de Castela, foram os que conseguiram expulsar. Portanto, na Espanha se impôs a língua castelhana, que é o mesmo que espanhol hoje. Tá Só certo. muda. E aí chegou para cá e foi imposta para os aborígenes. Não É teve verdade. Como era esta sociedade espanhola no século XV? De que forma essa
sociedade vivia? Já era uma sociedade de estamentos, grupos totalmente fechados, em que estava a nobreza, em que você podia chegar a era só por nascimento mesmo, por linhagem, né? Então era muito fechada, as possibilidades de ascensão social eram mínimas. Por isso, muitos dos expedicionários chegaram aqui e eles conseguiam títulos nobiliários, porque conseguiram, quem conquistou os astecas e os incas, eles conseguiram títulos de marquês. Cortés e Pizarro conseguiram um título nobiliário. Então, todos eles corriam, os expedicionários também, para ser feitos grandiosos e ganhar algum título nobiliário. E, naturalmente, só a partir desses títulos eles tinham acesso à nobreza. Com certeza. Agora, o humanismo começa a se manifestar no final do século XV na Espanha. A senhora destaca isso também. Demorou um pouco, porque realmente a Idade Média se alongou um pouco mais na Espanha. Esse poder imenso da igreja, né? Por causa das guerras, porque o homem medieval era um homem de guerra, mais que de letras. Então demorou o humanismo. Quando chegou toda a tecnologia, por assim dizer, em outros países, Espanha demorou um pouco mais. Era tanto que se ensinava nas universidades, ensinavam só filosofia, religião e direito. E a religião estava muito forte dentro Totalmente, porque a igreja comandava. O homem medieval, como aparece no livro, era comandado por Deus. Todo era motivado por Deus. Eles não agradeciam ele ou alguma estratégia, não. Era Deus que tinha que ser agradecer, tinha que agradecer. Tá certo. Professora, foi um prazer enorme conversar com a senhora, mostrar suas obras. Mas televisão é tempo. Estamos chegando ao final do programa e agora a senhora tem a oportunidade de se despedir. Eu que agradeço o convite, é uma honra estar no programa do senhor. E eu queria aproveitar a oportunidade, lógico, de agradecer a Edu pela publicação do meu livro e com certeza a FAPEAM, que é através dos recursos públicos, né, que esse livro pode chegar ao programa do senhor e às bibliotecas e leitores. Então, muito obrigada. Foi um prazer enorme conversar com a senhora, é um prazer enorme conversar com você, telespectador fiel do programa Literatura em Foco. Eu também quero agradecer aos nossos patrocinadores, Guaraná Magistral, Magistral Gold, a importadora TV Lá, na certeza de que eu vou me encontrar com você na próxima semana com um novo livro produzido aqui no Amazonas. Claro que Deus haverá de permitir esse encontro. Até o próximo programa e nos veremos. Nos aguarde, um grande abraço e uma boa semana para você.